Boa noite a todos e a todas as nossas associadas e a nossa audiência que nos acompanha aqui nessa noite, para a gente ter essa oportunidade de debater a respeito dessa polêmica lei, né? O título do nosso encontro aqui já é Os Aspectos Controvertidos da Lei 14.195 de 2021, que teve sua origem na conversão da MP 1040, também não menos polêmica, conforme nós vamos poder debater aqui hoje com os nossos três professores, a quem eu já aproveito para cumprimentá-los e também para agradecer a presença, professor Marcelo Vieira Fonadamec, nosso querido ex-presidente, também aqui da casa, professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, também presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que também conosco organiza esse evento, professor Sérgio Marangoni, professor também da Fundação Getúlio Vargas, e também representando aqui o Comitê de Direito Societário do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, que também esteve conosco nessa frente que nós travamos, né, a respeito do debate dessa medida provisória 1040, como nós vamos poder discorrer aqui um pouquinho, de modo que eu agradeço a presença dos três e agradeço de maneira aqui particularizada ao professor Paulo Henrique Lucon, que foi quem teve a ideia de nos propor esse debate, convidou a ASP e as demais entidades, que junto com a Fundação Arcadas, uma grande também parceira já da Associação dos Advogados de São Paulo, e que muito nos honra no Departamento Cultural a gente ter essa parceria com a Fundação Arcadas, vem promovendo uma série de eventos, fazendo essa interlocução tão importante entre a academia e a sociedade civil, né? A academia e a atividade profissional, ou uma entidade de advogados, como é a Associação dos Advogados de São Paulo. Então, Lucon, aqui empenhoradamente agradeço pela sua iniciativa, que prontamente organizou esse debate e possibilitou que a ASP estivesse aqui promovendo já rapidamente, né, tão logo a lei foi promulgada, um debate profundo sobre toda essa temática tratada nessa lei, que bastante polêmica. Essa lei, como o próprio texto dela já indica, né, é uma lei que vem e com a pretensão da facilitação da ambiência dos negócios, mas é uma lei muito polêmica na sua formação, porque teve origem numa medida provisória que tratava, né, e que agora é convertida em lei, de abertura de empresas, proteção de acionista minoritário, Sistema Integrado de Recuperação de Créditos, o denominado CIRA, que é um item também bastante polêmico aqui, na forma como foi estruturada essa recuperação desses ativos, uma lei que tangencia as questões do comércio exterior, que pretende regulamentar a cobrança dos conselhos profissionais, visa aí também fomentar a obtenção de eletricidade e trata ainda dos temas de processo civil e também da prescrição intercorrente, matéria tipicamente do nosso Código de Direito Civil. Ou seja, é uma medida provisória que, como todos nós sabemos, a medida provisória ela tem os seus estreitos limites justamente porque ela suprime muito do debate legislativo, da formação da norma, né, desse debate que é necessário de se ouvir a sociedade civil e os interessados também, e mesmo na ambiência do próprio Congresso Nacional, de que o debate seja fomentado e seja estimulado quando a gente está tratando de uma nova norma que vai entrar no ordenamento civil. Não foi, infelizmente, o que aconteceu com essa lei, ela vem toda recortada em todos esses temas, e tinha ainda, e aqui o que se extrai dessa lei também, é preciso dizer, e é aí a razão de chamar aqui um pouco a atenção, essa lei visava, inclusive, suprimir do ordenamento jurídico as chamadas sociedades simples, e que foi a grande batalha que as diversas entidades da advocacia, de modo muito específico, tomaram à frente, né, desse debate, no sentido de preservar a manutenção da sociedade simples no ordenamento jurídico. Então, dando também um pouco do tom de como houve o descuido na tratativa de todas as normas, e ali, se houvesse, né, se tivesse passado a medida provisória como ela era pretendida,
nós teríamos uma ruptura na estrutura do Código Civil, na forma como o Código Civil vem estruturado hoje no âmbito comercial, de modo muito específico, e das sociedades civis também. Mas aí eu preciso ressaltar aqui o trabalho, então, que foi feito de maneira muito próxima pela Associação dos Advogados de São Paulo, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo, pelo Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, o IBRADEMP, e também pelo trabalho maravilhoso também realizado pelo CESA. E na reta final nós ainda somamos, junto com o Conselho Federal da OAB e o Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, mostrando a importância da manutenção da sociedade simples no ordenamento jurídico, as razões pelas quais nós defendíamos essa manutenção e éramos críticos ácidos, na verdade, dessa medida provisória. Não vou entrar especificamente nesse tema, porque os professores depois vão, cada um deles, escolher uma das verticais para poder debater um pouco mais a respeito dessa lei. Obviamente, nesse tempo de 1 hora que nós temos aqui, nós não vamos conseguir esgotar, mas vai dar para a gente trazer o cenário dessa lei polêmica e da forma como nós estamos enfrentando nesse momento, infelizmente, o processo legislativo, o que redobra a importância das entidades de classe, muito especificamente aqui as nossas entidades da advocacia, o alerta e o trabalho sempre conjunto no sentido de combater ou minimizar os problemas, né, decorrentes desses jabutis que são colocados, né, desse chamado contrabando legislativo que a gente, infelizmente, tem visto com muita frequência no processo legislativo brasileiro. Mas, dito isso, eu vou passar a palavra inicialmente para o professor Sérgio Marangoni, ele que é advogado, conhecido de todos nós, professor da Fundação Getúlio Vargas, e que escolheu traçar aí um pouco o debate a respeito justamente da sociedade simples e também das demais questões de fundo da legislação. Professor Sérgio, o senhor está com a palavra. Boa noite, Viviane. Boa noite a todos, os meus colegas Marcelo e Lucon. É um prazer enorme estar com todos vocês. Agradeço, cumprimento a todos os demais participantes na presença da presidente da ASP, nossa coordenadora do evento, a Viviane. Agradeço o gentil convite que me foi feito para estar aqui hoje com vocês e comentar um pouquinho sobre esse Frankenstein legislativo que a gente tem aqui, que é essa lei, que já começou no seu início sendo um Frankenstein, e aí foi sendo agregado aí um pouco de Drácula, de lobisomem, e a gente conseguiu, aí, por meio das associações, tirar um pouquinho do que tinha ainda de pior, mas ficou muita coisa complicada, né? Me parece que essa lei ela é um retrato, infelizmente, da inexistência de um processo legislativo sério no Brasil, né? Eu acho que se Montesquieu e Locke tivessem a oportunidade de ver o que está acontecendo hoje aqui no Brasil, estariam se revirando aí no túmulo, porque a desarmonia entre os poderes é total por aqui. Essa medida provisória 1040 e a conversão dela na Lei 14.195 representa isso muito bem, né? Nós temos um executivo que quer legislar, um legislativo que quer gerir, quer ter a gestão, e um judiciário que quer fazer as três coisas, quer legislar, quer gerir e quer julgar. Então, é difícil, né? Realmente, nessa situação, fica difícil sair alguma coisa boa. Eu vou falar, basicamente, sobre a questão da sociedade simples, que, por força do trabalho de todas essas associações, como a Viviane falou, nós conseguimos extirpar dessa lei, né? Estava lá na medida provisória, como jabuti, por emendas que foram colocadas na Câmara, mas nós conseguimos tirar. Vou contar um pouquinho dessa história para vocês. E vou falar também sobre a questão do voto plural, que aí houve, sim, uma modificação relevante na lei das sociedades anônimas, uma modificação importante, que, a meu ver, deveria ter sido precedida de um debate maior. Esse debate não houve muito pouco, mas que tem algumas coisas interessantes. Então, especificamente com relação à questão do voto plural, apesar de também ter sido um jabuti, ou seja, o processo legislativo
tá maculado, né? Não foi o ideal. Ela contém algumas disposições e a estrutura, uma estrutura que me parece interessante. Eu vou, se me permitem, compartilhar a tela com vocês da apresentação. Mas só genericamente, só para ter uma nota introdutória, a medida provisória 1040, ela já nasceu como uma sopa de letrinhos, ou seja, tinha vários assuntos ali misturados, por força aí de uma má colocação do Brasil no Doing Business, que é emitido pelo Banco Mundial. Mas aí o Marcelo Adamec vai explicar um pouco melhor isso para vocês, e hoje até perdeu a razão isso, mas enfim. E aí foi para a Câmara, e a Câmara teve centenas de emendas nessa medida provisória 1040. Dentre essas centenas de emendas que lá foram colocadas, esses jabutis, constou a extinção da sociedade simples, da sociedade das EIRELIs, e também a questão do voto plural, a modificação, a inserção de diversos artigos aí na Lei 6.404, para a inserção admissão do voto plural. Tá? Dentre as matérias efetivamente de facilitação para abertura de empresas e melhoria do ambiente de negócios, você tem uma parte da lei que trata disso. Eu deixo aqui alguns pontos principais, mas que não são, na verdade, os de foco da minha apresentação, mas só para deixar o registro aqui, por exemplo, a criação de processos para concessão automática de alvará de funcionamento e licenciamento de atividades que sejam consideradas de risco médio, unificação de normas e procedimentos de facilitação por meio de integração de informações, o arquivamento de atos automático que prorroguem o prazo de duração de sociedades por prazo determinado. Hoje, se uma sociedade por prazo determinado quer ser prorrogada, não se faz, a junta não aceita a alteração de forma imediata, e agora tem que aceitar de forma imediata. O registro de contratos sociais que contém um nome semelhante, a junta não vai poder brecar, ou seja, caberá a quem se sentir prejudicado entrar com recurso perante o DREI, e outras situações desse tipo. Houve efetivamente a eliminação das EIRELIs, com a conversão automática em sociedades limitadas unipessoais. Houve, inicialmente, a tentativa de se extirpar do ordenamento jurídico a sociedade simples, mas isso acabou não acontecendo, tá? E não aconteceu basicamente por força da atuação das entidades de classe da advocacia. Tá? Uma das emendas, a MP 1040, isso foi aprovado na Câmara e foi enviado para o Senado dessa forma, previa a extinção da sociedade simples, ou seja, todas as sociedades doravante seriam sociedades empresárias. Isso seria terrível para nós advogados, mas não só para nós advogados, também para outras categorias de atividade intelectual, médicos, contadores, psicólogos, arquitetos e por aí afora. Tá? Já volto nesse tema da sociedade simples com um pouco mais devagar. Além disso, houve a previsão para a alteração de diversas normas para a proteção dos acionistas minoritários, isso estava desde o início na MP 1040, e foi agregado também, por meio de um jabuti, a questão do voto plural. Tá? Quais eram as regras, as alterações originárias sugeridas? Nas companhias abertas, por exemplo, caberá exclusivamente à Assembleia Geral a deliberação sobre transação com partes relacionadas, alienação ou contribuição de outras ações. Ou seja, foi inserido o inciso 10 no artigo 122 da Lei das Sociedades Anônimas. Tá? Passa a ser exigida uma antecedência mínima de 21 dias para a primeira convocação da Assembleia Geral de Companhia Aberta. Até a edição da lei eram 15 dias e 8 para a segunda convocação, agora são 21 e mantidos 8 dias para a segunda convocação. Faculta-se a CVM, mediante decisão fundamentada, nos casos de insuficiência de informação, o adiamento da Assembleia Geral por até 30 dias, tá? Essa também é uma novidade, uma alteração do inciso 1º do parágrafo 5º do 124 da lei, e a admissão do voto plural sob a justificativa de que seria uma proteção aos acionistas minoritários, o que é bastante discutível.
apesar de eu pessoalmente achar adequado a inserção do voto plural no nosso sistema acionário, na lei acionária brasileira, a forma como isto foi feito não é a mais adequada. Em decorrência, por exemplo, do voto plural, uma série de quórums da Lei 6.404 tiveram que ser ajustados. Um exemplo disso é o quórum de convocação das assembleias, tá? De instalação das assembleias, em primeira convocação. Eu trouxe alguns exemplos aqui, que mais para frente eu vou explicar com mais calma. Passa também a ser vedado que uma pessoa natural acumule os cargos de presidente do Conselho de Administração e presidente da diretoria, tanto isso exclusivamente para sociedades de capital aberto, tá? Isso não vale para as de capital fechado. Para as de capital fechado não há essa restrição. Sendo que para as de capital aberto, a CVM pode dispensar essa proibição, tá? Para aquelas de menor faturamento. Isso vai depender de uma regulamentação ainda a ser editada. Passa a ser obrigatória a participação de conselheiros independentes no Conselho de Administração das Sociedades Anônimas de Capital Aberto. Hoje, essa participação ela só é obrigatória dependendo do nível de governança da Sociedade Anônima de Capital Aberto, tá? A partir de agora, todas as sociedades de capital aberto, obrigatoriamente, terão que ter a participação de conselheiros independentes. Pelo menos um conselheiro independente é obrigatória a participação, tá? Independente do seu nível de governança. Se é nível 1, nível 2, novo mercado, não importa, tá? Houve também um esclarecimento, ou seja, algo que já era entendido, mas não estava muito claro na lei, que somente pessoas naturais poderão ser eleitas para integrar os órgãos da administração, tá? E se um conselheiro de administração for residente ou domiciliado no exterior, o que é possível já era possível antes da lei, ficar condicionada à constituição de um procurador, de um representante no Brasil para receber citação. Mais uma novidade aqui, não o recebimento da citação, a existência da procuração, mas que essa procuração dê poderes para o representante receber citação até, no mínimo, 3 anos após o término da gestão de quem era o conselheiro de administração. Manutenção da sociedade simples. O projeto de lei de conversão da MP 1040, por meio dos artigos 38, 39, 40 e 42, extinguia a sociedade simples. Tá? O que aconteceu? A ASP, o IASP, o IBRADEMP, o SESA, a própria OAB e outras entidades de classe da advocacia se manifestaram formalmente perante o Senado. A hora que esse projeto de lei saiu da Câmara e foi para o Senado, era o projeto de lei de conversão 15/21, nós entramos em contato com o relator do projeto no Senado e com outros senadores, e fizemos manifestação, tanto por escrito como em audiência com eles, principalmente com o senador Irajá Silvestre, que foi o senador relator desse projeto de lei de conversão no Senado. E explicamos para eles a necessidade disso ser extirpado do projeto de lei de conversão. No Senado, nós obtivemos sucesso. O senador Irajá conseguiu apoio no Senado para que fosse recomendada a supressão dos artigos 38, 39, 40 e 42 do projeto de lei. Tá? Os argumentos que nós usamos para convencimento do pessoal lá do Senado são os que a gente usa no dia a dia aqui da advocacia empresarial, ou seja, há uma clara separação entre o que é uma sociedade simples, para que serve uma sociedade simples e o que é uma sociedade empresária. A sociedade simples ela é adequada para aquelas atividades em que se exerce atividade intelectual, de natureza científica, literária, artística e a atividade de empresário rural. As sociedades empresárias
é uma produção em escala e o objetivo claro e definido e único do lucro, né? Numa sociedade simples, você não tem o sócio, entre aspas, capitalista, o sócio investidor. Já na sociedade empresária, não é só uma possibilidade, mas é uma regra a existência do sócio investidor. A nossa atividade, assim como outras atividades de sociedade simples, de outros profissionais, elas estão limitadas por questões éticas, né? Por questões éticas e de limitação de concorrência. Nós não podemos fazer propaganda, nós temos limite à nossa concorrência, então nós temos princípios éticos que têm relação direta com a nossa atividade. Já numa sociedade empresária, a regra é a publicidade, a regra é a maior liberdade de concorrência, né? Numa sociedade simples, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. Já nas empresárias, em regra, a responsabilidade é limitada. Além desses argumentos, nós também levamos ao Senado que essas alterações poderiam causar reflexos de ordem tributária, porque os municípios provavelmente começariam a desenquadrar sociedades uniprofissionais, como a nossa, como os escritórios de advocacia, do recolhimento do ISS por cabeça, né? O risco disso acontecer seria enorme. Então, além da reforma tributária que está aí sendo discutida, nós também seríamos onerados, provavelmente, pelos municípios, numa cobrança de ISS diferente da que é feita hoje. Levamos também ao conhecimento do Senado a questão da falta de urgência e relevância, disso ter sido um jabuti, né, de que isso não guardava nenhuma relação com a ideia original da MP 1040, e isso no Senado acabou dando certo. O problema é que a hora que sai do Senado e volta para a Câmara simplesmente ignora a recomendação do Senado e aprova o projeto de lei de conversão na sua versão original, com todas as emendas, com todos os jabutis que lá constavam. Ou seja, o trabalho do Senado foi simplesmente jogado no lixo. Foi aí que teve aquela briga do Pacheco com o Lira, que houve aquela confusão, houve aquele ruído todo que todos nós acompanhamos aqui pela imprensa. Num segundo momento, o que nos restou? As mesmas entidades trabalharam arduamente para um convencimento da Casa Civil, da Presidência da República, para que fossem vetados esses artigos. E conseguimos isso. Estão aqui as razões do veto, e esses artigos 38, 39, 40 e 42 foram vetados do projeto de lei 1521 e acabaram não sendo recepcionados na nova lei 14.195. Ou seja, uma parte aí do Frankenstein nós conseguimos resolver. Pelo menos por enquanto, né? Porque isso foi publicado, a lei foi publicada no dia 27 de agosto. Então, ainda a gente está no prazo de eventual, a gente não acredita nisso, tá? Não há informação nenhuma a este respeito. Mas, em tese, esse veto presidencial ainda pode ser derrubado, né? Como todos sabem, basta aí metade da Câmara e metade do Senado para derrubar, maioria simples, derruba o veto presidencial. A gente não acredita e torce e espera que isso não vai acontecer, e estamos trabalhando para que isso não aconteça. Voto plural. Bom, aqui é o seguinte, voto plural também é um jabuti. Só para deixar claro. Então, a forma que foi feito não foi adequada. Mas, e aí é uma opinião pessoal, e além de ser uma opinião pessoal, esse assunto foi debatido no âmbito do CESA. Lá no Comitê Societário do CESA, houve um consenso de que, apesar da forma não ser a mais adequada, o nosso mercado acionário tem a ganhar, o mercado acionário brasileiro tem a ganhar com a inserção do voto plural na nossa legislação. Tá? Mas, como a forma não foi adequada, mesmo a inserção do voto plural tem algumas questões que são meio capengas, também não foi feito da melhor forma. Então, o processo legislativo todo é ruim. Se o processo legislativo todo é ruim, tem artigos aí que não estão bem redigidos, apesar do conceito maior da existência do voto plural ser interessante.
No final de 2009, foi feito um estudo pela B3, que mostrou que dos 20 principais mercados acionários do mundo, tinham somente 8 não permitiam a estruturação com o voto plural, incluindo o Brasil. Alguns participantes aí desse estudo do mercado, lá da B3, se manifestavam a favor de um modelo liberal do voto plural, ou seja, um modelo completamente livre. Vamos inserir o voto plural e caberá às companhias, aos respectivos estatutos, estabelecerem as regras de como isso vai acontecer em cada uma dessas companhias. Outros participantes lá da B3 já entendiam que, ok, vamos inserir esse modelo de voto plural, o conceito de voto plural, mas tem que ter limite. E aí teve essa discussão. A Lei 14.195 acabou alterando a lei acionária e incluiu o artigo 110-A na Lei 6.404. Esse artigo 110-A tem 14 parágrafos e incluiu aí o conceito de voto plural, o sistema de voto plural. O sistema de voto plural existe nos Estados Unidos, na França, Hong Kong, Itália, Suécia, Singapura. Ele não é ruim, é interessante. O que é o voto plural? É a admissão da criação de mais de uma classe de ações ordinárias. Ele é o contrário de uma ação, um voto. Ele é o contrário do princípio maior da governança corporativa, que é uma ação, um voto. O voto plural é a existência de uma ou mais classes de ações ordinárias de uma companhia, e aí que no nosso caso pode ser companhia aberta ou companhia de capital fechado, em que aquele acionista dessa classe de ações ordinárias vai ter, apesar dele ter uma ação, aquela ação lhe dá direito de ter mais do que um voto. Tá? É uma tentativa de conciliação entre o exercício do controle e a captação de recursos para o desenvolvimento de companhias de startups, por exemplo, em que a figura do fundador-controlador é essencial. Então, o controlador, o fundador da companhia, ele pode ceder participação acionária, se tornar, do ponto de vista de participação no capital social, um minoritário, mas ainda continuar com a gestão, porque as ações dele têm mais votos do que as de outra classe ordinária. Toda a regulamentação do voto plural, ela se encontra no artigo 110-A e seus 14 parágrafos, além de pequenas modificações nos artigos 15 e 16 da Lei 6.404. Tá? Limitações do voto plural. Parágrafo 6º do artigo 110-A que foi incluído. Prevaleceu o grupo lá da B3 que entendia que tinha que ter limitações ao conceito de voto plural. Então, o que pode acontecer hoje é a atribuição de até 10 votos por ação ordinária. Você pode ter uma ou mais classes de ações que tenham até de 2 a 10 votos por ação. Um prazo inicial de vigência de até 7 anos, podendo ser prorrogado, é o que em outros países é chamado de sunset clause. O que é isso? Vale por 7 anos, ou até 7 anos. Após esse prazo, aquela ação ordinária daquela classe que tinha voto plural volta a ser uma ação, um voto. Por exemplo, aqui nós já temos um problema. Nós já temos um problema aqui. O problema é que esse parágrafo 6º ele não é claro se essa prorrogação de prazo tem que ser pelo mesmo prazo ou não, e também não é claro se é uma prorrogação só ou podem ser várias. Então, não se sabe, não consta. Né? Então, aí que eu digo, a ideia é boa, o conceito é bom, mas como o processo legislativo foi atropelado, sem debates, foi na correria, foi por meio de um jabuti, fica meio capenga algumas coisas. A vigência do voto plural ele pode ser condicionada a um termo, até 7 anos, ou a um evento. Caberá ao estatuto ali definir. Tá?
a criação de ações ordinárias com voto plural e a prorrogação do prazo inicial de vigência do voto plural dependerão de voto favorável dos acionistas, representando, no mínimo, metade total dos votos conferidos pelas ações com direito a voto e metade das ações preferenciais sem direito a voto, com voto restrito, ser emitidas. As duas coisas. Eu vou ter que ter a aprovação das ordinárias e a aprovação das preferenciais. Nas deliberações para a prorrogação do prazo de vigência inicial, os titulares de ações com voto plural, cujo prazo pretende prorrogar, não poderão votar. O dissidente dessa deliberação, tanto sobre a criação da classe de ação com voto plural quanto a prorrogação do prazo, poderão exercer o direito de retirada. Ou seja, há a criação da 14ª hipótese do direito de recesso na Lei 6.404. Os mercados de valores deverão dar transparência às companhias abertas que aderirem ao voto plural. Aqui está parágrafo 1º, mas não é parágrafo 4º, tá? Tem um equívoco aqui, me desculpem. Isso é uma norma que está em aberto, não está muito claro como isso vai acontecer, vai depender de uma regulamentação. Algumas hipóteses de perda automática da atribuição do voto plural. Se eu transferir as ações a terceiros, eu sou titular de uma ação de classe ordinária X que possui voto plural, e eu transfiro essa ação a terceiro, ela deixa de ter essa característica de voto plural. Exceto se o alienante permanecer indiretamente como o único interessado no controle dos direitos políticos. Ou seja, se eu transfiro para a minha holding, do qual eu sou o único sócio, ou do qual eu tenho o controle, aí permanece o voto plural. Ou se o adquirente for titular da mesma classe de ações, idêntico àquele voto plural que eu tenho, transfiro para um outro acionista da mesma classe, aí ok, aí não perde o voto plural. E aqui tem uma coisa interessante, há uma perda automática do voto plural se houver a celebração de contrato ou acordo de acionistas entre titulares de ações com e sem voto plural, dispondo sobre o direito de voto. Ora, se essa é uma norma de proteção dos interesses dos minoritários, isso é totalmente incoerente com essa ideia de proteção dos interesses dos minoritários. Não vejo, a princípio, por que isso foi inserido, né? Por que seria, por que se perderia essa característica? Mas é isso que consta lá no parágrafo 8º. Hipótese de desconsideração do voto plural. Se a Assembleia Geral for deliberar sobre a remuneração de administradores e sobre transação com partes relacionadas, apesar daquela ação ter o voto plural, ter mais votos do que a outra classe, ela vai votar com um voto só, com uma ação só. Tá? E quando a lei expressamente indicar quórums com base em percentual de ações ou do capital social, com menção ao número de votos conferidos, sem menção ao número de votos conferidos pelas ações. Então, criou-se um outro tipo de quórum. A gente tinha até a edição dessa lei, na Lei 6.404, o quórum ou por quantidade de ações ou pelo capital social. Agora você tem o quórum pela quantidade de votos que aquelas ações possuem. Um exemplo. Artigo 136. Como é que era a redação? É necessária a aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto. 136 é que trata das matérias de quórum especial que dão direito de recesso. Né? Então, era 50% das ações com direito a voto, para aquela matéria ser aprovada. Como é que ficou? Agora, é 50% do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. É um quórum diferente. Tá? Então, houve um ajuste de alguns quórums de deliberação da Lei 6.404. Tem outros exemplos, tá? Deixa eu ver aqui, o 125 foi ajustado, o 135 foi ajustado, o 136, que esse foi ajustado, o 252, que é outro exemplo que está aqui abaixo, também foi ajustado. Ou seja, quórums que eram em cima de ações com direito a voto, agora são quórums sobre o total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Tá? Então, esse é um cuidado que tem que ter daqui para frente. Algumas operações foram vedadas.
incorporação de ações e fusão de companhia aberta sem voto plural em companhia que o adote. Não pode ser feito. E aqui não se trata de, se for feito, ter o exercício do direito de recesso. Não se trata disso. Aqui se trata de uma deliberação societária que, se ocorrer, é ilícita. Ok? É vedada esse tipo de operação. É vedada também a cisão de companhia aberta sem o voto plural para a constituição de companhia com voto plural, ou incorporação da parcela cindida para a companhia com voto plural. As disposições acerca do voto plural não são aplicáveis às empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e sociedades controladas pelo poder público. Essas, em linhas gerais, foram as modificações mais relevantes da legislação societária que foram inseridas pela Lei 14.195. Como eu disse a vocês, a gente conseguiu, por meio de todas as associações de classe, resolver, pelo menos até o momento, a questão da sociedade simples, ou seja, as sociedades simples continuam existindo no ordenamento jurídico brasileiro, e foi inserido, houve uma modificação relevante na Lei 6.404 com a inserção do voto plural. O que, apesar de eu reconhecer que é importante para o mercado acionário brasileiro, poderia ter sido feito de uma outra forma. Bom, eu fico por aqui com as minhas considerações e, obviamente, estou à disposição para, ao final, dos debates que se seguirão. Muito obrigado. Obrigada ao professor Sérgio, que, de uma maneira bastante didática, conseguiu nos trazer aí esses dois pontos bastante importantes e um pouco desse histórico também do que foi a batalha das entidades em prol da manutenção da sociedade simples, né? No pano de fundo também aí dos debates, e cada uma das entidades elaborou documentos que foram enviados aos senadores, como o Sérgio pôde aqui, o doutor Sérgio pôde aqui relatar. Vários pontos eram abordados, né, mostrando a viabilidade ou a necessidade de manutenção da sociedade simples no ordenamento jurídico, e um deles também que nós dávamos destaque, as entidades davam destaque, era a possibilidade, porque hoje, como essas atividades dos profissionais intelectuais e artísticos, eles são regulamentados pelos respectivos órgãos de classe, como o doutor Sérgio colocou, há os aspectos éticos aqui que são também que são tutelados, né, pelas entidades de classe, que são supervisionados. Nós tínhamos muito receio de que, com a supressão da sociedade simples do ordenamento jurídico, se abrisse o mercado também para as empresas, por exemplo, de advocacia, para os escritórios estrangeiros, porque aparentemente já não haveria mais essa vedação, pelo menos não no âmbito da consultoria, né, dos escritórios de advocacia. Então, o tema era realmente bastante polêmico e a gente enfrentava do outro lado um debate querendo dizer que era uma questão de menor valor, mas o doutor Sérgio pôde levantar aqui também as questões de aspectos tributários e a própria natureza da sociedade, e foi realmente um trabalho das entidades muito forte junto aos senadores, e depois também na construção do veto. Acho que é importante a gente deixar marcada aqui a força também que as entidades juntas tiveram e a colaboração de todos nós. Eu queria aqui também, de público, fazer um agradecimento ao Marcelo Vieira Fon da MEC, que junto, num primeiro momento, à frente do Ibrademp, mas, na verdade, sempre muito irmanado aqui com a casa, ele que é nosso ex-presidente também, que nos fomentou também de muitos elementos para que a gente pudesse, junto com um corpo de conselheiros aqui da casa, elaborar também o documento para que a gente pudesse fazer frente a esse embate que o Sérgio se referiu também lá junto no Senado Federal. Então, acho que essas oportunidades a gente também tem que ressaltar o trabalho de todos. É uma pena realmente que nós tivemos o debate legislativo tão suprimido na questão dessa polêmica lei, dessa conversão dessa medida 1040 nessa lei atual, com o pretexto aí de melhorar a ambiência dos negócios.
Mas eu passo a palavra, então, justamente agora para o Marcelo Vieira Fondamec, ele que é advogado conhecido de todos nós, nosso ex-presidente aqui da nossa casa, amigo querido, professor da Universidade de São Paulo, para que ele possa fazer as suas considerações também a respeito da Lei 14.195. Marcelo, você está com a palavra. Bom, então, em primeiro lugar, muito boa noite a todos os nossos associados que nos acompanham, associados e associadas, e eu vou tomar a liberdade de cumprimentar na pessoa do Dr. José Alberto Clemente Júnior, nosso antigo e sempre conselheiro, que aqui nos acompanha, registrar a satisfação de participar de um evento presidido pela nossa presidente, doutora Viviane Girardi, com a coordenação do professor Paulo Henrique dos Santos Lucon, que também é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Processual, e que aqui também comparece representando a Fundação Arcadas, tendo ainda nesse painel o querido amigo de trincheira, professor Sérgio Marangoni, né? Para tratar dessa polêmica lei, em que eu vou, evidentemente, dentro desses breves minutos que me cabem, fazer uma apreciação geral, não vou me deter na análise específica de institutos, né? E, para isso, eu vou tomar a liberdade, então, também de compartilhar uma pequena apresentação. E eu acho que aqui o próprio título da minha apresentação já dá um pouco do clima, né? Sobre como foi esse controvertido processo legislativo que redundou na Lei 14.195 de 2021. Né? Ela, como nós sabemos, resultou da medida provisória 1040/2021 e que, uma vez encaminhada para o Congresso Nacional, recebeu lá um projeto de lei de conversão, projeto de lei 15 de 2021. Né? Essa lei veio repleta de boas intenções ou pelo menos repleta de bons motes, né? Então, as excelentes justificativas para a edição da MP 1040 foram basicamente implementar medidas de aprimoramento do ambiente de negócios, né? E aí, evidentemente, que isso soa muito bem nos ouvidos de todos, né? Quem poderia ser contra? Combate à fome, combate à corrupção, eliminação de desigualdades, aprimoramento do ambiente de negócios, né? E aí se implementaram procurou-se implementar essas mudanças através de uma medida provisória em que múltiplos temas são tratados, como isso fica evidente da leitura do artigo 1º da lei, né? Dispõe sobre facilitação para abertura de empresa, proteção de acionista, comércio exterior, sistema integrado de recuperação de ativos, cobrança por conselho profissional, tradutor e intérprete, obtenção de eletricidade, desburocratização societária, atos processuais, prescrição intercorrente e outras providências. O que já suscita em todos aquilo que uma colega colocou na barra aqui de discussão, um problema grave de técnica legislativa. Quer dizer, a Lei Complementar 95 de 98, que trata de técnica legislativa, acho que é uma das leis mais violadas em Brasília. Ela, em princípio, diz que cada lei deve tratar de um e não mais do que um tema. E aqui o que a gente verifica é a conjugação de vários temas, todos supostamente aglutinados por essa ideia de aprimoramento do ambiente de negócios, né? E essa lei ela vem um pouco, também como a nossa presidente Viviane Girardi colocou em evidência, como um reflexo dos tempos atuais, do reflexo da política atual legislativa, que é investir fortemente em grandes motes, um marketing jurídico. Então, a gente teve lei da liberdade econômica, quem que seria contra, lei anticrime, como se a lei pudesse ser pró-crime, e agora a modernização do ambiente de negócios, né? E ela vem dividida em diversas seções, cada qual com a sua própria nomenclatura: facilitação para abertura de empresa, proteção de acionista minoritário, facilitação do comércio exterior, racionalização processual e assim por diante. Ela surge como uma medida provisória com essas características. O mote, ou pelo menos a justificativa para ela, foi criar
determinados aprimoramentos que colocassem o Brasil numa posição melhor no ranking do Doing Business, que é promovido pelo Banco Mundial. Por uma fina ironia, hoje o Banco Mundial divulgou que está realizando uma ampla investigação por irregularidades de dados do ranking do Doing Business de 2018 a 2020 e que, inclusive, optou por não mais realizar o ranking do Doing Business. Então, infelizmente, nós fomos atrás de uma pontuação, que eu acho que não deveria ser essa, pelo menos a tônica principal de uma implementação de alteração legislativa, para pontuar num ranking que acabou por ser eliminado. Também a forma como essa iniciativa legislativa surgiu, evidentemente, é das mais questionáveis. A Viviane já colocou em evidência. Será que isso deveria ter surgido por meio de uma medida provisória? Estavam presentes os requisitos constitucionais de urgência e relevância? Será que, se era para pontuar no ranking do Banco Mundial, isso não poderia ter sido feito por meio de processo legislativo regular, um debate prévio com a sociedade civil ou com as entidades diretamente impactadas, né? O que a gente verifica aqui é a antítese do que ocorreu, por exemplo, com a lei do REGET, que em curto espaço de tempo surgiu no mundo jurídico para acudir aos problemas da pandemia e, apesar disso, foi uma lei que surgiu no Congresso Nacional, né? O problema com a Lei 14.195 não é apenas a origem dela na medida provisória. O problema se agudizou em muito quando, remetida para o Congresso Nacional, a medida provisória recebe, então, um projeto de lei de conversão 15 de 2021, no qual foram introduzidos inúmeros temas que não têm nenhuma relação temática com o que se continha na medida provisória. Então, por exemplo, todas as importantes alterações, algumas das quais foram implementadas no Código Civil, simplesmente não existiam na medida provisória. Mudanças no Código de Processo Civil, nada disso se continha na medida provisória. Mesmo na parte de lei de sociedades anônimas, o que haviam eram algumas alterações pontuais dentro daquele capítulo dedicado à proteção à minoria, e nada se falava, por exemplo, a respeito do voto plural, que, embora em si possa ser uma ideia louvável, todos hão de convir que de proteção à minoria aí não existe nada que justificasse a sua inclusão nesse capítulo, né? E, mais do que isso, quer dizer, determinadas alterações, como aqui foi evidenciado, que tinham impactos profundos no próprio desenvolvimento das atividades, designadamente pretender não apenas acabar com o tipo societário, sociedade simples, mas, inclusive, acabar com a diferenciação entre sociedades empresárias e não empresárias, sujeitando todos os exercentes de atividade intelectual ao regime empresarial, com as suas graves consequências. Por exemplo, ficar sujeito à falência, a crimes falimentares e assim por diante, né? O curioso é que os defensores dessa ideia diziam da inadequação da diferenciação entre sociedades simples e empresárias e, portanto, advogavam a liberdade de que os não empresários pudessem adotar a forma e a natureza jurídica de empresários. Só que a medida provisória, ou melhor dizendo, o projeto de lei de conversão, pegava essa ideia de liberdade e implementava a moda soviética, porque simplesmente aí não existia mais nenhuma possibilidade de opção. Todos passariam contra a sua vontade a ser considerados empresários, o que me parece que seria, evidentemente, uma violência sem fim. No mínimo, deveria ter resguardado alguma possibilidade de opção, coisa que nem o projeto de lei 15 de 2021 resguardou, né? Seja como for, isso foi adiante, se transformou em lei, a gente vai ver em que extensão. E o primeiro questionamento para quem é da área jurídica é: o que passou é constitucional, né? A gente tem problemas graves de inconstitucionalidade formal nessa lei 14.195 de 2021.
O primeiro deles é saber se essa matéria tinha presente os requisitos de urgência e relevância para que justificasse a edição de uma medida provisória. Ocorre que, nesse ponto, a gente vive quase um vácuo de controle jurisdicional, porque o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência de longa data em que apenas admite o exame jurisdicional de mérito desses requisitos de relevância e urgência em casos excepcionalíssimos, em que a ausência desses pressupostos seja evidente, leia-se, quando o Supremo assim entender que é o caso, né? E, no mais das vezes, isso não é controlado sob essas bitolas, né? Mas isso, apesar disso, não impede que se discutam outros problemas de constitucionalidade, né? Então, muitas dessas matérias, eu não quero aqui adiantar ou avançar na análise que certamente o professor Lucon vai fazer, mas elas eram simplesmente insuscetíveis de regulamentação por meio de medida provisória. Toda a parte processual, inclusive uma importante alteração no regime da ação civil pública de tutela de investidores no mercado de capital, então tema processual, por expressa disposição constitucional, não poderia ser objeto de medida provisória, né? Surgiu, como a gente sabe, um debate lá entre quem propôs isso no Ministério da Economia e a AGU, o Ministério da Economia entendendo que, na realidade, essa vedação constitucional não se colocaria quando da inclusão de temas no projeto de lei de conversão, e a AGU, com razão, indicando que se não pode na medida provisória, por maior razão também não pode no projeto de lei de conversão, até porque o projeto de lei de conversão não pode contemplar matéria que não seja aquela que guarde vínculo de pertinência temática com a medida provisória, né? Aliás, por que eu estou mencionando esses problemas de constitucionalidade? É que eu acho que todos nós devemos ter presente essas questões, já que é sempre possível, em concreto, então, em sede de controle não mais concentrado, mas não mais difuso, mas concentrado, arguir a inconstitucionalidade da lei, né? Então, isso sempre pode ser questionado em um processo, né? E, para ainda tornar mais curiosa essa situação, tem um problema adicional, que é o seguinte: quando o projeto de lei de conversão 15 de 2021 foi votado na Câmara dos Deputados, e com uma rapidez e com um quórum bastante significativos, o Senado, na realidade o seu presidente, acolheu um requerimento e entendeu por excluir do processo legislativo uma série de artigos que foram taxados de jabutis, né? E, portanto, esses artigos que foram glosados por decisão da presidência rigorosamente sequer foram submetidos à votação pelo Senado, né? O Senado aprovou substanciais alterações, colocou, a meu ver, o projeto em termos muito mais aceitáveis, mas fato é que, quando retornou para a Câmara dos Deputados, e o professor Sérgio Marangoni deixou isso claro, a Câmara dos Deputados simplesmente rejeitou tudo o que havia sido alterado pelo Senado Federal, e com isso nós chegamos ao fim de um processo legislativo em que vários artigos de lei simplesmente não passaram pelo crivo do Senado enquanto instituição, né? E isso, então, a meu ver, grava, coloca nódoas na própria lei que são bastante significativas, e eu não estranharia se algum legitimado a ação direta de inconstitucionalidade viesse a propor uma medida para questionar todos esses temas perante o Supremo Tribunal Federal, né? Bom, mas, por enquanto, o que nós temos é a Lei 14.195, ainda com os vetos sujeitos à análise pelo Congresso Nacional, como o professor Sérgio Marangoni já evidenciou, e existem até dúvidas a respeito do que foi efetivamente aprovado. Então, por exemplo, no artigo 43 da Lei 14.195, ele previa que o capítulo que trata da sociedade simples seria atribuído à designação de normas gerais de direito societário, e no artigo 43, então, se alterava essa denominação, e nos seus diversos incisos
foram introduzidas alterações pontuais em vários artigos do Código Civil. O veto, no entanto, recaiu apenas sobre a cabeça do artigo 43, deixando incisos soltos sem uma cabeça a qual elas pudessem se conectar, né? Isso tem levado até alguns dos defensores da medida da MP 1040 a criar interpretações revisionistas, dizendo que, nesse caso, não podendo se sustentar o veto, tudo aquilo que de ruim havia sido previsto, por exemplo, na parte da sociedade simples, poderia, em alguma medida, ser ressuscitado. Eu digo em alguma medida porque, na verdade, tem partes que, de fato, foram, inclusive, alteradas por outros artigos de lei, e, nesse ponto, simplesmente não há, a meu ver, o risco de dizer que sociedade simples deixou de existir. De toda forma, o que eu observo sobre essa tese é que, na medida em que se colocasse algum problema com o veto na cabeça, simplesmente esse veto da cabeça é que poderia ser revertido, mas não os vetos que foram impostos aos múltiplos incisos. Então, quando muito, nessa parte, o que se teria é a simples mudança do título do capítulo do Código Civil que trata da sociedade simples, mas sem alteração substancial, né? Então, aqui um problema nos vetos, tá? Outra questão que tem sido muito debatida é se sobrevivem ou não as EIRELIs, né? Na verdade, a EIRELI, que já deveria ter sido extinta na Lei da Liberdade Econômica, foi outra lei também criada no atropelo, acabou sobrevivendo porque a Lei da Liberdade Econômica, ao mesmo tempo em que criou a sociedade limitada unipessoal, trouxe alterações na própria disciplina da EIRELI, o que tornava difícil dizer, portanto, que teria havido uma revogação tácita, né? E agora, o projeto de lei de conversão, né, a Lei 14.195, até pretendia eliminar o artigo 980 e, portanto, formalmente revogar toda a parte da EIRELI. Ocorre, no entanto, que onde estava prevista a revogação do artigo 980-A, também se previa a mudança do 982, 998 e 1000 do Código Civil, e aí, por conta dessas outras alterações, houve o veto das respectivas alíneas dos incisos em que isso era promovido. E aí vem a dúvida, então a EIRELI sobrevive ou não sobrevive, né? O DREI recentemente editou até um ofício circular dizendo que teria havido revogação tácita por conta do que se prevê nesse artigo 41, que está aí projetado para os colegas, dispondo que todas as EIRELIs existentes seriam transformadas automaticamente em sociedade limitada unipessoal e que ato do DREI disciplinaria essa transformação, tá? Consequentemente, se trata aqui de uma transformação obrigatória, não seria razoável entender que isso só se colocaria para as EIRELIs existentes e que, portanto, os interessados poderiam constituir novas EIRELIs, né? Seria uma interpretação, a meu ver, também forçada, e que levaria, inclusive, à própria inconstitucionalidade do artigo 41, porque aí a transformação a fórceps não se justificaria dentro de um ambiente em que prevalece a livre iniciativa. Então, eu estou de acordo com o DREI que, nesse ponto, a interpretação mais correta é entender que o artigo 41 promoveu a revogação tácita do 980-A e, consequentemente, do inciso 6º do artigo 44, de tal modo que elas estão efetivamente extintas, né? Tem ainda um problema adicional, que é o fato do parágrafo único do artigo 41 só tratar da disciplina do DREI, deixando de fora as EIRELIs não empresárias, que existem e são registradas em cartórios e registro civil da pessoa jurídica, mas aí me parece que o legislador disse menos do que pretendia e não seria difícil, através de uma análise lógica, concluir que a alusão à DREI aqui se aplica, no caso das não empresárias, ao órgão responsável pela disciplina dos cartórios e registro civil das pessoas jurídicas, que são basicamente as corregedorias
locais, né? Outra questão que veio aqui, eu também não vou parar para fazer essa análise, até porque o tempo é curto, diz respeito a alterações na lei das SA, o professor Sérgio Marangoni já colocou, eu apenas faço críticas aqui pontuais, quer dizer, se introduz algumas coisas e não se pensa como que elas dialogam com o restante da lei. Agora a gente tem na lei a menção a partes relacionadas, que no texto da lei não existe. Esse é um conceito que não é um conceito legal, ele aparece em normativos da CVM, mas cada qual, e órgãos de entidades de autorregulação, mas cada qual com uma conformação diferente. Aqui a gente introduziu o conceito, mas faltou preencher, né? Então, é só um exemplo, o professor Nelson Ezeric fez uma série de críticas, e eu não vou aqui repeti-las. Fato é que essas alterações passaram e alteraram profundamente, né, a legislação. O mesmo se diga da Lei de Recuperação de Empresas, uma alteração que veio na Lei de Recuperação, Lei do Representante Comercial, quebrando a ideia de que a recuperação pega todos os créditos existentes. Ela, na verdade, agora excepciona do crédito ilíquito do representante comercial que não se sujeita à recuperação judicial. Mais uma quebra aqui no sistema de uma lei importante, a Lei 11.101, isso, não obstante, ela tenha sido recentemente alterada, né? E, por último exemplo, para não cansar todos, dizer também problemas que não dá para entender. Se era para aprimorar o ambiente de negócio, que aprimoramento é o que resulta da revogação do parágrafo único do artigo 1015 do Código Civil? Esse parágrafo único tratava da oponibilidade externa das restrições de poder. Até se poderia criticar, e eu mesmo critiquei num artigo que escrevi juntamente com o professor Erasmo Valadão, o sistema da lei. Mas se a lei era ruim, que se alterasse. Agora, ao simplesmente revogar a regra que trata da restrição, da oponibilidade e restrição externa de poder e não criar nada do lugar, é imaginar que o vácuo legislativo vá aprimorar o ambiente de negócios. Agora a gente tem de novo um ambiente de incerteza, porque a única regra que existe a tratar dessa matéria é o artigo 47, na parte geral do Código Civil, e aí fica a dúvida. Então, as restrições nunca são oponíveis, sempre são oponíveis, só quando o terceiro tiver ciência, ou quando ele, pelas particularidades no negócio, devesse ter ciência. Quer dizer, a gente foi colocado agora numa posição que não tem paralelo em outras legislações. Outros países poderiam não adotar regra análoga do nosso parágrafo único do 1015, mas seguramente disciplinam e dizem em que condições e se tem ou não essa oponibilidade externa. Então, tudo isso para concluir, no fundo, que, infelizmente, essa lei se veio mesmo repleta de boas intenções, em larga medida elas não foram implementadas, e com isso vai se criar de novo trabalho para a doutrina e para a jurisprudência evidenciarem qual foi efetivamente o alcance dessas alterações. Então, agradecendo uma vez mais o convite e parando por aqui para não cansar e permitir um eventual debate, eu devolvo a palavra à nossa presidente. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, também pela explanação extremamente didática, objetiva e com uma crítica muito pontual e pertinente. Nós passamos agora a palavra ao nosso professor Paulo Henrique dos Santos Ducon, professor Paulo Henrique, que, na verdade, de novo, eu reforço aqui o meu agradecimento por trazer essa oportunidade desse debate, dessa noite de hoje, que já está se mostrando extremamente rico. Nós estamos aqui com uma audiência privilegiada aqui nos acompanhando, o que mostra a pertinência do debate e a oportunidade de realizá-lo, professor. E, seguramente, a temática relacionada ao Código de Processo Civil, aqui, depois da fala do Marcelo, é onde a gente sente de forma mais latente, né, ou pelo menos me parece que externa mais a captura que foi desse processo legislativo e a forma toda como se suprimiu, inclusive evidente no nosso caso aqui, a gente tem uma posição, acho que muito parecida, mas uma certa
inconstitucionalidade aí de todas essas normas que dizem respeito ao Código de Processo, que tem a sua tratativa próxima. Lembrando que, na verdade, a medida provisória em si tinha um capítulo muito mais extenso, né? Mas, infelizmente, a gente vê aqui já, usando um pouco da fala do professor Sérgio e do Marcelo, que essa lei parece que era uma lei também com alguns donos, né? Que tipo, ela recebeu no Congresso, na Câmara dos Deputados, mais de 236 emendas. Então, assim, os jabutis, acho que eles estavam ali realmente encomendados e tinham nome e sobrenome, e resultou nesse desafio que nós vamos ter agora com a aplicação dessa norma. Mas eu passo a palavra, então, ao professor, agradecendo mais uma vez pela oportunidade da realização desse evento, agradecendo ter também nos possibilitado incluir novamente a Fundação Arcadas aqui na Associação dos Advogados de São Paulo, que para nós é motivo de muita alegria e de honra, professor. Primeiramente, boa noite às colegas e aos colegas que nos assistem. Meus agradecimentos à presidente Viviane Girardi por aceitar realizar esse importante evento, pela importante também parceria que já vem de anos com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, a Fundação Arcadas, e também renovar os agradecimentos da participação do CESA, também na pessoa do Dr. Sérgio Marangoni, e dizer a todos aqui que, quando examinei essa lei, o sentimento foi de indignação e preocupação, né? No mínimo, para dizer no mínimo, assim que a lei, que ficamos sabendo da lei, o professor Marcelo, querido professor Marcelo Vieira von Adamec, entrou em contato comigo, já entramos em contato também com o Carlos José, o Cagé, e isso aí já entrei em contato com a presidente Viviane, para mostrar essa grande preocupação com o processo legislativo, não é? O IBDP já não é de hoje, não é? Essa indignação do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Eu fui da comissão do CPC na Câmara, teve um intenso debate, o projeto saiu do Senado, ficou 6 meses lá na Comissão de Juristas, depois 3 meses no Senado, depois mais 3 anos e 8 meses na Câmara dos Deputados. E ali também teve um problema de inconstitucionalidade da questão da bicameralidade também, não é? Então, o que se verifica é um descuidado com o devido processo legislativo no Brasil, e isso, pior, tem sido recorrente, lamentavelmente recorrente. Então, precisamos aqui, todos nós da comunidade jurídica, estarmos atentos a essa situação. Essa lei, em particular, como já foi dito e bem explorado pelos colegas, o professor Sérgio Marangoni e o professor Marcelo Adamec, existem outros problemas, e é evidente que aqui, no campo do processo, do direito processual, o ataque foi frontal, não é? Trata-se de uma lei jabuti com inúmeros assuntos, quando deveria haver naturalmente essa divisão, não é? Com um debate para a sociedade, para que realmente houvesse um diálogo efetivo com a sociedade, como se deve fazer com toda e qualquer lei, não é? Aquilo que o povo brasileiro espera é um debate, é uma discussão, um aprimoramento, para que se crie efetivamente um ambiente de negócios, porque, do jeito que essa lei veio, a meu ver, acaba não criando um ambiente propício para o ambiente de negócio, porque, em primeiro lugar, houve uma agressão profunda ao devido processo legal legislativo. O projeto de conversão de medida provisória que trate de matéria a ele estranho, ainda mais quando a matéria nova é expressamente vedada de ser tratada em medida provisória, como é o caso da matéria relacionada com o direito processual civil,
por força do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B da Constituição Federal. Então, infelizmente, é o que se tem no caso concreto, quando se verifica aí o artigo 44 dessa lei, a 14.195, falando da racionalização processual, né? E é engraçado, né? Porque a racionalização processual vem por essa lei à custa da jactância alheia, à custa dos credores, e se quer criar um ambiente de negócio, deveria se estimular, sim, o cumprimento das obrigações, a busca de bens, e temos uma comissão no Conselho Nacional de Justiça para discussão, eu estou nessa comissão, presidida pelo ministro Belize, para discussão e aprimoramento da execução, e, de repente, surge do nada uma lei fazendo uma prescrição intercorrente aqui, no mínimo inusitada, não é? Mas, independentemente do mérito dessas modificações operadas no plano do Código de Processo Civil, né, citação eletrônica como regra e nova disciplina da exibição de documentos, prescrição intercorrente, não é? Nós temos que ver que aqui, como eu disse, tem um problema sério aqui que abala a própria estrutura do regime democrático, principalmente quando a gente pensa no próprio Código de Processo Civil, que tivemos quase 6 anos de debates. Então, como melhorar o ambiente de negócios no Brasil, como impactar, para utilizar a expressão da lei, positivamente a posição do país na classificação geral do relatório Doing Business do Banco Mundial, se subverte o devido processo legislativo. É ocioso dizer que o atingimento de quaisquer fins em um Estado democrático, um Estado constitucional, não pode prescindir dos devidos meios. E é claro que, pelo exame de uma série de outras medidas similares, não pode ser apequenada essa discussão, nem tampouco deixada de lado. E é fundamental, portanto, e aqui parabenizando a Associação dos Advogados de São Paulo, todas as instituições jurídicas, acadêmicas e da sociedade em geral, para que possamos aqui ter efetivamente um debate. E aqui ainda o professor Adamek citou uma questão que digamos, bifronte, que atua no direito comercial, no direito societário, no direito processual, que fala aqui de ações coletivas que, infelizmente, aqui no campo da proteção dos pequenos investidores aqui no Brasil, com todo respeito, deixa muito a desejar, né? Deixa muito a desejar, se fizermos uma comparação com outros países mais desenvolvidos, não há essa proteção do pequeno investidor. Aqui até menciono um estudo, um livro que foi publicado, que eu coordenei, que fala dessa lei de proteção dos pequenos investidores, e aqui o que se espera é que haja efetivamente, presidente Viviane, um controle incidental de inconstitucionalidade e também um controle principaliter, uma vez que esse caso aqui recomenda uma atuação muito firme de todas as entidades. No campo do direito processual civil, e até respeitando aqui o horário, não é? A gente vê que houve uma tentativa de simplesmente tentar limpar o número de processos, porque o ponto de estrangulamento está no processo de execução, então se criou uma prescrição intercorrente aqui para se tentar jogar no arquivo aí sob essa pecha de reconhecimento da prescrição intercorrente. E nós sabemos, nós advogados atuantes, sabemos que a mais comum hipótese de suspensão do processo de execução ou do cumprimento de sentença ocorre justamente com a não localização de bens penhoráveis. E a suspensão da execução e da prescrição são fenômenos que ocorrem tanto no processo de execução, quando fundado em título executivo extrajudicial, quanto no cumprimento de sentença, quando fundado em título judicial.
Então, aí vem esta nova lei que fala aqui, que coloca aqui a prescrição intercorrente quando não forem localizados bens do devedor penhoráveis ou suscetíveis de arresto, sem uma explicação do que acontece na prática, porque não há um posicionamento uníssono ainda da jurisprudência do que significa o esgotamento de todas as tentativas na busca de bens suscetíveis de constrição. Portanto, aqui colocam-se uma frase aí de que não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora ou arresto, a execução aqui começa com o termo inicial da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Ou seja, isso aqui é um estímulo, efetivamente, à inadimplência. Então, como estimular um ambiente de negócios se eu estou estimulando a inadimplência, se eu estou estimulando com um dispositivo de altíssimo questionamento, porque acaba esbarrando na própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como essa, entre aspas, primeira tentativa infrutífera. O que é essa primeira tentativa infrutífera? Eu só posso fazer uma leitura desse dispositivo a partir do esgotamento de tudo que o judiciário repute como necessário para a busca de bens. Isso vai depender do caso concreto, isso vai depender da situação que se coloca na frente do juiz, porque não é raro que devedores se utilizem de interpostas e sucessivas pessoas jurídicas para fugir das suas obrigações, ou que faça desvio patrimonial no curso do processo, ou ainda um tema muito delicado, que precisa ainda de grande debate, é a questão da fraude de execução que ocorre durante o processo arbitral. Professor Marcelo Vieira Adamec, a gente sabe disso, começa o processo arbitral, o devedor já sabe que vai perder, já começa a desviar patrimônio, aí quando se vai se executar a sentença arbitral, aí já está, né, no nome de terceiros de boa-fé, não é? Então, ao invés de criar um ambiente propício de negócios, é criar segurança jurídica, é dar segurança jurídica aos credores, é dar segurança jurídica no cumprimento das obrigações. E aqui, sem querer me alongar, tem temas e temas aí tratados pelo Superior Tribunal de Justiça em torno da prescrição intercorrente no campo da execução de título extrajudicial e de cumprimento de sentença. Eu só queria tratar desse ponto específico, podia aqui me alongar e falar de outros aspectos, mas é aquele velho problema da falta de debate, não é? A falta de discussão, a falta de um debate mais profundo, de se colocar a comunidade jurídica para a discussão desses grandes temas que preocupam, e preocupam efetivamente um pleno ambiente de negócios, que é o que se deseja, que é o que o Brasil deseja, mas não será dessa maneira, colocando aqui uma lei que justamente prejudica o direito dos credores por conta de uma prescrição intercorrente assodada e sem maior reflexão, e eu espero, sinceramente, que os tribunais analisem de pronto esse dispositivo e o afastem, porque, caso contrário, nós teremos, sim, aí um ambiente terrivelmente ruim para os negócios. Muito obrigado a todos e meus agradecimentos aos queridos colegas, a presidente Viviane Girardi, o professor Sérgio Marangoni, meu querido colega do Largo de São Francisco, ex-presidente da Associação dos Advogados, professor Marcelo von Adamec. Muito obrigado. Obrigada, professor Lucon. Lembrando também da presidência do Instituto Brasileiro de Direito Processual, que deve... Aqui a gente já viu no chatzinho aqui também, já sendo provocado perguntas aqui no sentido se seria o caso de se propor a ação direta de inconstitucionalidade, que eu acho que ela fica aqui sempre no nosso horizonte, né? Dada a flagrante inconstitucionalidade de como esses temas de processo civil foram tratados via medida provisória. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, eu vou passar a palavra rapidamente para as considerações finais, agradecer também que nós estamos respeitando o tempo que nós nos propusemos aqui de 1 hora, o que também mostra
né, o compromisso aqui também dos professores com a nossa audiência. Dizer que, na verdade, a gente precisa realmente desse debate também, porque é triste a gente ver como as coisas estão se passando no Brasil, né, sobre talvez às vezes algumas boas intenções, mas com ações tão contrárias. A segurança jurídica que nós tanto buscamos com esse tipo de legislação fica tão ameaçada, novamente ameaçada, porque recursos e recursos seguirão aqui a respeito de temáticas. O Marcelo já levantou a possibilidade de todos nós já questionarmos na origem a funcionalidade da aplicação dessas normas, ou seja, a gente aumenta, na verdade, um ambiente de conflito também dentro do judiciário, né? Então, se por um lado se quer trazer a prescrição intercorrente com a finalidade de suprimir massas de processos, com uma legislação assim assodada, feita dessa maneira, sem um debate, sem uma técnica apurada também, né? Porque vários desses artigos aqui, como foi apontado, eles fraturam o nosso ordenamento jurídico, só geram mais incerteza e potencializam ainda mais o número dos litígios, né? Mas eu agradeço, certamente esse deve ser o primeiro de muitos que se seguirão a respeito dessa norma, que tem tantas outros pontos que a gente poderia também abordar. Então, em nome da Associação dos Advogados de São Paulo, eu agradeço aos professores e passo a palavra, então, agora ao Sérgio, depois ao Marcelo e finalmente para o professor Lucon, que pode fazer o encerramento também do nosso evento, já que ele deu o pontapé inicial de trazer essa ideia e construir essa noite de hoje. Obrigada. Obrigado, Viviane. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a participação de todos, mandar um grande abraço aos meus colegas presentes, meus colegas do mundo acadêmico e do nosso dia a dia aqui da advocacia, e dizer que estou à disposição para todos os eventos futuros aí da ASP. Para mim é sempre um prazer e uma honra estar junto com vocês e ajudando a divulgar conteúdo de qualidade, que é um dos objetivos maiores da Associação dos Advogados. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, professor. Lembrando também para a nossa audiência que esse evento está gravado, vai para a nossa ASPFlix e fica depois disponível também para quem não teve oportunidade de acompanhar ou mesmo para quem queira rever aqui o debate dessa noite. Marcelo? Muito rapidamente, só registrar que faltou na minha intervenção, que, na realidade, se a gente tem esses problemas, a verdade é que eles poderiam ter sido muito maiores, não fosse a atuação firme das entidades, quer dizer, tinha uma coisa realmente muito pior, que conseguimos, pelo menos, derrubar via veto. Eu, como ex-presidente da associação, eu acompanho, a gente vê os problemas dos nossos associados, eu me preocupo muito, viu, Lucon, com essa parte da citação por e-mail, acho que vai ser uma sementeira de revelia, e por isso que eu fiz questão também de registrar um pouco, até porque vai ter aquele convênio da Rede Sim, que vão puxar todos os e-mails da Rede Sim para dentro, de evidenciar esses temas de constitucionalidade, porque o advogado vai se deparar com penalidade de 5% se não tiver o registro, não justificar. Então, eu acho que esse ainda é sobretudo essa parte processual, é um tema que as entidades ainda precisam refletir um pouco mais e trabalhar, porque agora existe uma outra batalha. E eu acho que a ASP, o IBDP, o CESA têm feito esse trabalho com excelência. Obrigada, Marcelo. Esse é uma preocupação, porque a gente sabe que está no horizonte do processo civil, todas as citações também, intimações intrasistemas, né? Quer dizer, já uma coisa que estava aí intrasistemas, que a gente quer dizer dentro das plataformas dos próprios tribunais, um debate que está muito acirrado lá junto no CNJ, a gente tem cada um dos tribunais tratando à sua maneira já essa temática, o que já é um problema, e preocupação aqui da ASP, seguramente preocupação das demais entidades. A gente vem tentando fazer uma interlocução com o CNJ, no sentido de ter pelo menos uma uniformização. E aí a gente é pego de surpresa por uma lei que traz ainda uma outra inovação, que é a possibilidade de citação por e-mail, né? Quer dizer, a insegurança jurídica, eu acho que vai ficar cada vez maior, há um ônus pesadíssimo sobre a advocacia nesse sentido, né?
e, logicamente, para toda a cadeia de produção, para as empresas que vão sofrer, enfim, o jurisdicionado na ponta que acaba assumindo também esse prejuízo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que essa é uma batalha que vai se intensificar, e aí também a importância da ressalva feita por todos vocês na noite de hoje, né? Mas, professor Lucon, o senhor está com a palavra e pode fazer o nosso encerramento aqui da nossa noite, do nosso evento. Muito obrigada. Mas eu quero agradecer a presidente Viviane, muito obrigado, aos queridos Marcelo e Sérgio também. Estou sempre à disposição da Associação dos Advogados, com a qual eu já contribuo em cursos há 30 anos, não é? Já faz bastante tempo, e quero também, para encerrar, demonstrar também essa preocupação que falada pelo Adamec, dessa questão dos cadastros, né? O CNJ deverá entrar nesse tema aí para fazer uma resolução. Aliás, a gente já está tendo assim resoluções processuais a rodo no Brasil, não é? Então, esse é um tema que teremos que ter uma adaptação gradual para que isso venha a funcionar um dia, se é que vai funcionar a citação por e-mail num país de dimensões continentais com tantas diferenças econômicas no país inteiro. Então, novamente, um outro problema que eu diria, um rio de revelias, não é, para fazer um trocadilho aí, porque se continuar desse jeito, nós teremos revelias e com uma lei que promete agilizar o processo, mas que acaba colocando tudo a perder. Então, aquele velho problema, jogar no colo, a lei joga no colo dos outros um problema, joga para o Conselho Nacional de Justiça tentar deliberar. Parece aquilo que, me valendo da frase do ministro Fux de ontem, não é? Quando o ministro Paulo Guedes provoca a questão dos precatórios, e o ministro Fux diz que é um filho que não é dele, não é? Esse problema todo da inadimplência do Estado nas obrigações, e não dá para jogar essa responsabilidade ao Poder Judiciário. E agora se está jogando uma outra responsabilidade tremenda, porque nós teremos inúmeros problemas de revelias, isso acaba gerando inúmeros recursos, haverá necessidade de regulamentação do CNJ, quer dizer, joga um problema para outra entidade, e fora a questão da interpretação dessa prescrição intercorrente, que deverá ser objeto, a meu ver, aqui respondendo a uma pergunta aqui que eu estou vendo no chat, do reconhecimento incidente, tanto, pelo menos, de início de inconstitucionalidade, porque até tem jurisprudência do STJ dizendo da necessária observância do contraditório na prescrição intercorrente. Então, tem vários problemas de inconstitucionalidade. Esperamos, então, aqui que todos os colegas nos mandem aqui na área de comercial para os professores Sérgio e o professor Marcelo, na área de direito processual para o IBDP, que tem um canal de comunicação, e, quem sabe, possamos sensibilizar os órgãos legitimados para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade sobre os pontos mais polêmicos. Eu acho que esse seria o encerramento e aquilo que muitos desejam em relação a muitos dispositivos dessa lei que, enfim, trata de inúmeros assuntos, a chamada Lei Jabuti ou Lei Frankenstein, né, que tem vários pedaços aí, e quem sofre, no final disso tudo, é o jurisdicionado, não é? E o Poder Judiciário, que acaba ficando lotado de outros processos, porque cada alteração gera inúmeros recursos, gera discussões que se eternizam no judiciário. É isso, quero aqui agradecer e com essa responsabilidade de encerrar este evento, renovar os agradecimentos a todos os nossos ouvintes e os meus agradecimentos à Associação dos Advogados de São Paulo, ao Centro de Estudos da Sociedade dos Advogados e à Fundação Arcadas e também a todos os associados do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.